A tecnologia, que era uma coisa muito de departamento, de nerd, daquele cara, tá virando uma coisa de todo mundo, vira papo de bar, vira papo de 1 milhão de pessoas em 5 dias e vai virar o mandatório. Assim, fazer negócio é entender de tecnologia, como a gente sempre fala, assim, não tem mais como, né? Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está aqui acompanhando a gente no podcast das Organizações Infinitas. O podcast que teve origem nesse livro fantástico aqui, o livro Organizações Infinitas, de autoria aqui, que eu sou coautor, junto com o amigo Piero e com o Júnior Bornelli. Seja bem-vindo, Piero! E aí, tudo bem? Tudo bem, e hoje feliz aqui que nós temos 2 convidados super especiais. Nós temos aqui o Gustavo Bodra. Fala pessoal, tudo bem? E aqui também o Fábio Neto. Junto. Aqui, ó. Hashtag produtos incríveis, hashtags tecnologias transformadoras. E hoje aqui que a gente vai usar para puxar o assunto é um tema aí que nas últimas semanas saltou pro mundo, né? Um tema que já existe há mais de 70 anos, o tema de inteligência artificial, mas nas últimas semanas ele ganhou o mundão, ele ganhou o público e tá aparecendo em tudo que é, sei lá, em tudo que é rede social, em tudo que é ambiente que a gente fala aqui, tem da TV mais popular aos ambientes mais nerds, só se discute essas novas aplicações de inteligência artificial, generative AI e tudo mais. Então vamos começar com quem entende, né? Gustavo, ajuda a gente a entender um pouco aqui por que tá na boca do povo essas novas tecnologias de o ChatGPT, GPT-3. Dá uma situada aqui para a gente esquentar a conversa. Boa. Acho que tem um ponto dessa última fase agora, desses novos lançamentos, que tem a ver com a usabilidade desses produtos de inteligência artificial. Antigamente, inteligência artificial era um negócio do nerd ali de tecnologia, da área 51, que o cara sabia ali mexer, mas ninguém entendia muito bem como esse negócio funcionava. E acho que nas últimas semanas, principalmente com o lançamento do ChatGPT, tem um negócio que todo mundo hoje consegue entrar e bater papo com uma inteligência artificial, o que era algo que a gente não enxergava antes. Isso traz isso tangibiliza um pouco essa história de o que inteligência artificial pode fazer. Hoje qualquer um entra lá e escreve: me gere um conteúdo XPTO, ou me ajude com um problema de matemática, e essa inteligência artificial vai lá e resolve. O que era antes difícil o acesso, hoje passou a ser muito fácil, tanto quanto criar um cadastro, entrar lá e começar a bater papo. Beleza. Então, talvez é isso, né? Inteligência artificial era uma coisa escondida no laboratório, era uma coisa de back-end, né? E não estava na mão da gente, e de repente começa a ter essa utilidade, começa a virar uma coisa simples e fácil que dá para usar todo dia, né? E já é um conceito de marketing. Tinha um cara do Google que dizia: quando a gente conseguir fazer coisas no estilo escova de dente, que é usar 3 vezes por dia, né? Tu começa a participar da vida das pessoas, né? É que eu acho que o conceito de inteligência artificial sempre teve claro, todo mundo acreditou nisso, todo mundo já encostou nisso de alguma forma, mas nunca pôde interferir, né? Nunca pôde criar nada por meio da inteligência artificial. Então, acho que o que o Bodra falou agora é muito importante, né? Ele virou no caso, o chat GPT-3 virou um chat, né? Então, você está conversando com a inteligência e vai lá questionando e desafiando ela e buscando mais alguma coisa. Querendo ou não, isso faz com que as pessoas acreditem naquilo e comecem a descobrir usabilidade, assim. Acho que o que está sendo mais incrível nessas últimas semanas é que as pessoas estão falando: olha que eu descobri que dá para fazer, olha que eu descobri que dá para fazer. E de alguma forma tem um lance do potencial ilimitado da inteligência artificial que passou a ser algo que as pessoas estão descobrindo e falando: nossa, dá para substituir essas horas de trabalho, esses dias de estresse que eu tinha com um comando, enfim, batendo papo com uma inteligência artificial. Então, acho que isso é incrível, mas, de novo, acho que é uma fase, talvez a fase mais definitiva disso. A gente, há 1 ano e pouco atrás, escreveu o prefácio do livro usando esse mesmo algoritmo agora, mas a gente só fez isso porque você sabia onde tinha, mas ninguém sabia onde estava esse negócio. Mas o algoritmo do ChatGPT é o mesmo que escreveu o prefácio do livro, há 1 ano e pouco atrás, né? Agora, daria pra gente pedir a mesma coisa, né? Só que agora tá mais fácil. Você chega lá e fala: me escreva o prefácio de um livro, né? Então, acho que mudou bastante isso, né? A dica do Piero foi no livro Organizações Infinitas. O prefácio, que tem apelido de E-Prefácio, foi escrito há 2 anos atrás, usando a mesma tecnologia. Só que naquela época era
poucas pessoas Só você, entendiam, né, Cristiano Cruz? E nós, mas foi muito divertido, né? Mas ele segue aprendendo. Então talvez aí venha uma coisa, né, Fábio? Como é que a gente vê aplicações do mundo real, assim, que ela aparece? Fica imaginando coisas como varejo, comércio. Comércio e varejo é uma coisa que todos nós interagimos, todos nós vivemos essa indústria, né? Algumas aplicações, alguns usos, alguns cenários aí, o que te vem à cabeça? Acho que tem um assunto, acho, pano de fundo disso tudo, que a gente fala muito sobre desintermediação, né? Cada vez mais esse atrito de ficar passando por camada num processo criativo, num processo daquilo que eu domino. Isso agora costuma ser encurtado, né? Por quando eu tenho acesso direto a um expert que pode, de alguma forma, me ajudar. Vou até dar um exemplo bem simples, Cru. Final de ano, lá nas empresas, mensagem de Natal para fornecedor. Todo mundo tem sempre esse negócio para mandar, né? E aí eu recebi umas mensagens, falei, cara, não tá nada legal, né? Assim, e aí eu virei pra menina do marketing e falei assim, ó, joga lá no ChatGPT e pede lá, ó, mensagem de Natal para fornecedores de uma empresa que vende isso. Vieram 4 opções, a gente escolheu uma opção e a nossa mensagem de Natal de todas as empresas foi baseado nesse chat. Ou seja, pequenas coisas que nos tiram da inércia. Eu acho que muito num processo criativo, num processo quando você quer descobrir alguma coisa a fazer e não tem referência de onde buscar, isso passou a ser um ponto de partida interessante. E aí quando você traz para varejo é muito dinâmico, né? Varejo é aquele negócio que tem que todo dia abrir, vender um produto, atrair um cliente, atrair alguma atenção, transformar meio que numa máquina de atenção diária constante. Você precisa o tempo todo de dinamismo. E o que gera atrito, muitas vezes, em empresas que precisam ser muito dinâmicas, é essa cadência de solicitação de produtos, de encontrar a ferramenta, de brifar alguém para fazer algo que chama o outro, que traz de um SLA demorado e o dia passou, eu precisava ter vendido hoje, né? E quando essa usabilidade começa a ficar mais amigável, como você falou, eu começo a ter aplicabilidade muito rápido e fácil, né? Então, criar um post no Instagram de uma campanha que eu quero liquidar hoje de uma peça agora que não vendeu ontem. Né? Na hora eu imputo aquele brief e ele sai na hora e sai muito rápido do que eu seguisse uma cadeia de intermediação convencional. Né? Então acho que a gente pode elaborar aqui várias possibilidades, mas eu acho que essa de desintermediar e criar dinamismo é a maior. Legal. Tu vê, talvez agora vale a pena falar da linguagem humana. O que nos separa dos outros animais? O que diabos é ou não é inteligência? Mas a linguagem humana, a escrita, sempre teve essa... E o que nós estamos vendo aqui é bem isso. Talvez valha o risco aqui de uma história rápida. Inteligência artificial, mais de 70 anos, dizem que já teve verões e invernos. Verões é quando diziam, inteligência artificial vai ser show. Inverno é que caía na deprê, que não entregava. Então já teve verões e invernos. Nós parecemos estar vivendo um verãozico um veranico desse novo ambiente. E tu vê que no meio, esses últimos talvez 10 anos, né, Gustavo, teve um conceito chamado redes neurais, que é um jeito que o cara pegava muito dado, criava um modelo, um algoritmo, e ele fazia essa coisa que parece mágica, reconhecer um gato, reconhecer um cachorro, e a gente já fazia um automóvel autônomo, saber que é uma placa de palha, não é uma placa. Então a gente tava vendo esse mundão aí. Aí os caras descobriram inventaram uma coisa nova, que teve o apelido de Transformers, que é só o que a gente tem que saber aqui, que eles começaram a pegar texto, em vez de eu pegar o texto e escrever no modelo que simplesmente traduz, por exemplo, se a gente fizer um tradutor, the book is on the table, o bicho vai traduzir, o book é livro, on é sobre, o e table é a mesa, certo? Então, dava para fazer, já estava avançando muito. Só que não tinha como entender contexto. Se eu escrever uma frase longa, eu vou perdendo o que eu... Então, isso foi uma coisa que os algoritmos para escrever e elaborar, eles não eram bons. Aí uns caras malucos escreveram um paper chamado The Attention is All You Need. Atenção é tudo que eu preciso. E eles começaram com a droga da matemática, começar a escrever lembrando o que foi falado e escrito. Por isso que é diferente do ChatGPT. Eu consigo escrever, ele escreve para mim e eu continuo escrevendo. Ele lembra o que a gente falou. E ele lembra o que ele escreveu. E é a conversa, e fica mais humano, e parece que dá essa surpresa que parece mágica, né? É impressionante quando você tá usando e aí você fala assim, me dê um exemplo de tal. Aí você fala, seja mais específico, ele vai lá e detalha. Agora me liste 10, ele vai lá e quebra em 10. Então assim, é uma conversa mesmo com uma máquina que é incrível. Mas você falando assim dessa jornada, eu lembro acho que a gente teve um momento que foi um momento chave na inteligência artificial, quando teve o computador da IBM lá, o Deep Blue, que ganhou do cara do xadrez lá, todo mundo lembra desse Kasparov, e fala assim, cara, esse bicho, né, o computador ganhou do maior enxadrista do mundo e tal. Só que é engraçado quando você cruza aquilo com o dia de hoje, assim, puxa, tem uma máquina que consegue jogar xadrez, tá, mas deixa eu voltar a viver minha vidinha, porque isso não tem nada a ver com o que eu faço todo dia, né?
No momento que a gente está rolando agora, tem um pouco de acho que tem uma força muito grande nesse momento, porque as pessoas estão vendo o tempo, a facilidade, a eficiência, ou até a qualidade do que eles fazem no dia a dia, como a máquina ela vira um empoderador. Então, não é uma atividade colateral, aqueles robôs que sobe escada, ou um negócio que ganha xadrez. Eu sei que eu invisto lá 3 horas escrevendo um texto e agora dou 2 cliques e tem um texto melhor que o meu. Né? Isso é eficiência, isso de alguma forma mexe numa lógica inteira da cadeia que vai encostar em mercado de trabalho, que vai encostar em posições, hierarquias. Mas eu acho que essa é a mudança-chave, porque as pessoas estão vendo o uso real para aquilo, né? Não é simplesmente uma brincadeirinha, um game, né? Acho que essa é a grande diferença que acho que está acontecendo. Agora, dentro desse princípio, eu acho que tem um negócio importante que é o seguinte: a lógica dessa inteligência artificial é a lógica das perguntas, né? Então esse é mais ou menos o lugar que o ser humano vai ter que estar. Assim, a criatividade em fazer a pergunta certa, em provocar ele para tirar o máximo da máquina. E acho que esse é o novo líder, né? O novo líder é aquele que entende tecnologia, mas sabe fazer mais perguntas do que tem as respostas prontas, né? E eu acho que esse é um desafio interessante nesses testes todos que a gente tem visto. Você vê resultados que são muito bacanas e resultados que são muito simplistas. E qual é a diferença? A pergunta. E aí começaram a surgir já comunidades e pessoas que estão discutindo como é que eu construo as melhores perguntas para extrair o máximo da inteligência artificial. O que é muito doido, né? Você passa a parar de discutir como é que eu resolvo um problema e passa a discutir como é que eu faço a pergunta certa para a máquina resolver esse problema para mim. Que demais, uma lógica incrível, né? Assim, uma mudança de lógica maravilhosa. E você consegue imaginar no futuro o líder com um terminal lá e ele cuspindo respostas mágicas e dando plays e, né, arrastando quadrinhos ali de várias ferramentas. Você consegue imaginar um cenário desse daqui 10, 20 anos, que esse é o papel do líder. Ele com uma grande máquina ali tomando decisões o tempo todo e coordenando. Assim. Se isso vai funcionar, não sei, mas você consegue começar a tangibilizar uma coisa completamente diferente. Não, então, deixa eu abrir aspas aqui. A Stars tem um programa chamado XBA, o XBA, que é um sucesso aqui. Tem uma aula lá de um cara fantástico, ele conecta isso, ele disse assim, ó, esse mercado para nossos negócios, profissão, futuro, ele diz assim, a tendência é quem tem boas respostas, com o tempo boas respostas vão perdendo valor e boas perguntas vão ganhando valor. Ele faz um gráfico disso. O que nós estamos possivelmente sendo desafiados agora é a reaprender como dialogar com esses algoritmos. Né? Sem dúvida. O Gustavo tem um termo técnico muito bacana para isso. É uma nova ciência, né, Gustavo? É uma nova ciência. Tem um negócio que nessas comunidades que está surgindo, que é o Prompt Engineering, que é a engenharia de construir as perguntas para essas inteligências artificiais. Então tem gente já experimentando e construindo teses em cima de como é que eu construo o melhor pedido para inteligência artificial. E, cara, tem técnica para isso. É muito louco. Como é que eu faço uma pergunta para conseguir extrair o máximo valor? Porque no fim do dia, essa tecnologia, e aí acho que a beleza da facilidade do uso, ela passou a ser uma ferramenta e não mais o ponto final. Então, quando a gente falava das eras anteriores de inteligência artificial, estava todo mundo muito focado em como é que eu aperfeiçoo uma rede neural, como é que eu tenho a melhor inteligência artificial tecnicamente. Agora não, agora ela já virou padrão e como é que eu tiro o valor disso? Acho que essa é a grande inversão de valores que a gente tem olhando para esse novo cenário. Então, ó, grava aí. Prompt Engineering é a engenharia de prompt, vamos dizer que é uma solicitação escrita. É um pedido. É um pedido, tá? Engenharia de pedido. Agora, ó, nós aprendemos a fazer prompt no Google. O que é completamente diferente? O Google, como a gente conhece hoje, um buscador de uma ferramenta dessa. O Google, em tese, usa o teu prompt e ele cata coisas da internet que foram escritas e traz para você. Na amarração dele lá. Né? Na amarração, ele tenta achar os melhores copies para trazer para você. Nesse caso, ele inventa a gente usa o termo copy, né? Ele inventa um artigo, um texto, uma sequência usando essa rede neural com transformers e ele vai construindo para você. Por isso que assim, ó, se eu vou lá e faço um prompt, hoje eu tô triste, só largo isso. E aí faço uma pergunta para ele, em tese é completamente diferente se eu começar um prompt e dizer assim, hoje eu estou feliz. E fazer a mesma pergunta para ele. Então isso é contexto, isso é ambiente, por isso que nós vamos aprender, na verdade, a tirar mais sobre isso. E isso ajuda a destravar os marketing da coisa também. Eu vou até tentar dar uma pitada aqui interessante. Eu acho que assim, nós somos uma geração analógica tentando ser digital. Então a gente tem os paradigmas que a gente vai tentando vencer ali. Quando eu olho, por exemplo, para a geração nova, eu vou pegar minhas filhas, do lance das perguntas que o Piero trouxe. Pô, como que a gente foi educado? Tem que responder uma prova, tem que fazer o vestibular, tem que sempre estudar depois da resposta. Eu cheguei em casa e talvez um ponto aqui, um ingrediente pra gente tratar, a gente acabou de voltar do Web Summit com a Startse, né? E lá tava o vice-presidente da Alexa.
Talvez é uma das mais, né, a inteligência artificial mais dentro das nossas casas, foi um dos presentes mais presenteados no último Natal, né, bateu recordes no Brasil de venda de Alexa, porque as pessoas agora entenderam que eu tenho um elemento dentro da minha casa que consegue interagir comigo. Cheguei em casa esses dias, minhas filhas lá estudando matemática com a Alexa. Alexa, o que é número cardinal? Aí a Alexa falava, ela ia lá e fazia a tarefa. Alexa, quanto que é 5 vezes 13? Ela ia lá e preenchia. Na nossa cabeça, na lógica, não, tem alguma coisa errada, né? Minha filha deveria decorar tabuada, né? Ela deveria estudar de alguma forma, porque nós estamos na lógica das respostas. Primeiro, você tem que ter resposta para tudo, e agora ela achou um instrumento de interação. Mas fazendo esse gancho, o que o vice-presidente da Alexa trouxe de algo muito interessante, que ele falou, ó, nós vamos migrar muito rapidamente da era das perguntas. Nós estamos falando aqui da entrada da era das perguntas, e eu acho que isso, obviamente, tem um aculturamento muito grande da nossa geração, mas já chega uma geração aí dos nossos filhos muito mais acostumados a menos respostas e mais perguntas. Mas a próxima fase da Alexa é absorver sentimentos e propor conversas. Então, cada vez mais a Alexa é dado para idosos e crianças, porque ela agora, palavras do cara que criou a Alexa, o futuro da Alexa é ser a sua companhia. É poder interagir e propor conversas com você o tempo todo. Então hoje vamos conversar sobre algo que de alguma forma é contextual e eu quero saber a sua opinião. E ela propõe, ela deixa de ser passiva e passa a ser propositiva e ela vai ter mecanismo de sentir, de absorver o sentimento da casa. Então olha de onde nós estamos falando em chegar, né? Então, se a gente primeiro não evoluir do mundo das respostas para as perguntas e agora não entender que talvez a pergunta venha até de lá, né? E a interação é o ápice dessa relação, e depois traduzindo isso para a sua pergunta, é como que a gente leva isso para todos os negócios, sendo que a era da assistência, a era que eu não preciso, em tese, me preocupar em buscar nada, mas tem sempre alguém trabalhando para mim dentro do universo de inteligência artificial, isso vai tirando cada vez mais atrito da cadeia, e os intermediários cada vez têm que se preocupar ainda mais. Olha só, a gente tá aqui no desafio, estamos entrando na era das perguntas e o Fábio já alongou e disse, eu vou perguntar lá no chat GPT e ele vai me responder, mas por que você está me perguntando isso, né? Sei lá. Eu acho vamos que conversar sobre outro assunto. Vamos, acho que nós devia... Assunto chato. Você só me pergunta sobre isso, chato, não tem vida. Você só quer um copy de mim, né? Tanta coisa pra te oferecer. E olha só como é que isso foi feito, porque eu mencionei da história da, talvez a linguagem, o poder da escrita, é uma coisa que separa os homens dos outros animais que também carregam inteligência, mas como é que eles fizeram esse algoritmo? Os caras leram todo o Wikipedia. De onde é que vem a fonte de dados para isso? Né? Tem o Wikipedia, livro, tem o que chama Common Crawl. Sabe que o Google, ele rouba dados, captura dados de tudo, todos os sites, não sei o quê. Tem um open source chamado Common Crawl. Então, imagina que os caras leram tudo que é texto, ok? Criam esses modelos e aquilo é alimentado com texto. Isso é o petróleozinho da coisa, tá? Tem gente, olha que incrível, tem gente apostando que o consumo de texto tem sido tão grande que em 2005, 10 anos, vai faltar texto. Nós vamos começar a ler tudo e nós não produzimos mais na mesma velocidade, porque nós estamos consumindo textos escritos há 100 anos. O vocabulário vai ficar escasso. E aí vai faltar texto para melhorar os algoritmos, entenderam a brincadeira? Vai faltar petróleo, vai faltar matéria-prima para continuar fazendo isso. De tempos em tempos, nós todos aqui nos tentamos observar os sinais, sacar como fazer as nossas organizações durar para sempre, né? Então a gente falava, há 2 anos o metaverso, a Facebook virou um nome para metaverso, e tirando se é buzzword ou não, tivemos que ficar mais atentos. Eu acho que o que aconteceu nas últimas semanas, que a OpenAI, essa companhia insurgente, nova, veio ao mercado, tem muitos que desenvolvem esses grandes algoritmos, né? Alguns chamam de LLMs, né? Large Language Models. Tem várias empresas que fazem isso. Google faz e tal. Mas no momento que os caras fizeram aquilo e eles deram uma hackeada no mercado e disseram, vem usar aqui meu chat GPT, e pegou 1 milhão de usuários em quanto tempo? Em 5 dias. Em 5 dias eles causaram. Concorda assim? Ó? Então às vezes não é ter a coisa. O que eu faço com essa coisa? Como é que eu pego atenção e como é que esse negócio vai para frente? Mas é a lógica que a gente sempre fala da exponencialidade, né? Ou gradualmente, de repente. Assim, tá todo mundo trabalhando nisso, todo mundo sabe que existe, todo mundo já viu uma outra aplicação. De repente o negócio explode. E aí, de repente, você percebe que você toma essa onda de impacto e começa aí um modelo viral de você não viu, você não sabe, começa a espalhar. Se você abre hoje o LinkedIn, assim, você
procura um pouco disso, não para de criar conteúdo o tempo todo, um monte de prompt, um monte de ideia. Eu acho que, um pouco pegando o exemplo do Fábio, né, da Alexa e tal, eu acho que a gente vai ainda viver para ver uma idade onde o seamless AI, né? Se a gente não percebe mais que o AI está à nossa volta, né? Porque ele já está muito natural, porque eu acordo, a Alexa já fala comigo, porque ela está ligada com o meu dado, não sei o que lá, que ela está escutando conversa, já me propõe um negócio, eu abro o meu computador, ele já me propõe 3, 4 ações, fala, quer criar, quer fazer, e de alguma forma vai ser nosso jeito natural de fazer as coisas, assim como tem coisas que a gente hoje não percebe como tecnologia, porque a gente já nasceu com elas, né? Então a gente não percebe, mas se voltar 100 anos atrás, eram coisas que foram inventadas. Então a gente chega aqui no estúdio e não fala, tem energia elétrica ou não tem. Só tem. Perfeito. Né? Virou um utility. Tem AI ou não tem? Cara, desculpa, assim, esse é o mundo, né? Então eu acho que a gente está vivendo e a gente vai viver nos próximos alguns anos uma transição importante onde o AI vai deixar de ser uma coisa e vai ser a coisa, né? O jeito de fazer negócio, o jeito de comprar, o jeito de interagir, o jeito de ser eficiente. Então eu acho que ele sai do lance de ser uma moda, né? E passa a ser quase uma plataforma nova de como a gente lida com a nossa vida. Assim, ele começa a ser uma plataforma importante. Eu acho que o que você falou de buscador muito, né? A gente viu nessas últimas semanas a Microsoft tentando resgatar o Bing, que é o buscador deles lá, que nem lembrava que existia mais, para integrar o chat GPT dentro. E aí tem uma lógica muito diferente, porque o Google, quando você procura algo hoje, ele meio que te fala onde pescar, né? Então você quer, pesca aqui, você escolhe. E o chat GPT ele te dá o peixe pescado, né? Assim, você não tem que entrar num lugar para clicar no negócio, ele já te traz o peixe pescado, assim, fala não gostei, troca o acompanhamento, né? Então tem uma lógica de eficiência muito grande quando você integra as tecnologias que existem com isso por trás. E acho que essa grande ruptura que a gente vai ver, assim, cada vez mais imperceptível o papel do AI, né, nas nossas vidas. Assim, a gente vai ser... nem vai perceber que está consumindo, né? E eu vou confessar, eu me lembrei das minhas aulas de literatura, meu professor Walter, lá, há muitos anos atrás, a gente tinha que ler livro e fazer os resumos, não tinha que passar esse perrengue, também tá. E eu me lembro que eu dei uma hackeada e o Dom Casmurro eu não li inteiro, aprendi como, né? E aí eu fui no chat GPT e botei aqui, Dom Casmurro, de Machado de Assis, me faz aqui uma resenhazinha sobre os característicos dos principais personagens. E ele... parará, papá, montou legal ali. Daí um outro cara disse, Macru, isso aí, se tu botar no Google, os personagens vai ter também. Daí eu falei, puxa, é verdade. Então eu voltei lá e escrevi o seguinte, escreve uma resenha aqui do Dom Casmurro, do Machado de Assis, que tinha essas características como escritor, mas escreve Dom Casmurro como se você fosse uma outra escritora. Eu nem sei quem eu botei lá, tá? Assim, como se você fosse uma outra escritora brasileira. E aí ele entrou dizendo assim, se fosse escrito por tal, ele seria mais assim, mais assado, mais... Ou seja, essa narrativa nunca teve. Não. Então talvez aí vá uma diferença. Existem professores que nesse momento vão proibir o uso disso pelos alunos, concorda? Porque impede o aluno de se esforçar, de aprender, e as escolas públicas de Nova York... mandaram cancelar o acesso a GPT dentro das escolas. Agora, eu acho que vai existir uns outros professores que eles vão olhar o seguinte, cara, quer saber de uma coisa? Vamos usar isso para estimular os alunos a ler rapidamente todas as obras do Machado de Assis e tentar imaginar essas outras possibilidades. É isso. Agora que você leu isso, você aí, escreva você uma história que nunca foi escrita. E tu viu que, na verdade, o gatilho de uso da ferramenta, uns olham de maneira mais pessimista e outros olham de maneira mais criativa de como isso pode ser usado, né? Agora, isso muda muito a dinâmica de educação, né? E vai mudar muito a dinâmica para qualquer empresário, dono de empresa, porque muitas das coisas que essa ferramenta produz, seja o GPT, como textos, como script de vídeo, ou até as ferramentas que criam imagem, que eram geralmente ferramentas que eram muito acessíveis para quem tinha muito recurso, muito time, uma grande agência e tudo mais, que já estava um pouco mais democratizado por causa das redes sociais. Se você hoje for bem organizadinho, você consegue criar uma campanha por dia ali usando com custo zero, né? Assim, só uma questão de eficiência. Então, ter um time de copywriter, ter um time de produção de imagens e tal, vai começar a ser diferente, assim, vai começar muito mais acessível. Então, você vai ter um achatamento da qualidade das coisas, porque vai ter muita gente com acesso a muitas coisas boas. Então, quem toca um negócio hoje, assim, que talvez tinha dificuldade de ter acesso a coisas muito boas e qualidade
de produtos de marketing ou comunicação e tudo mais, ou a mesma comunicação com seus clientes, vai ter um acesso agora, uma democratização incrível, né, nesses serviços, que eu acho que vai igualar um novo jeito de competir, assim, né? Vai ser um novo jeito de competir. E eu acho que isso não é só no marketing, eu acho que até em tecnologia. Tem Também. muita gente fazendo teste de geração de código através do ChatGPT, e ele gera códigos bons. Então, assim, isso significa que a gente vai deixar de ter o dev? Muito provavelmente não. Mas significa que eu vou acelerar o trabalho que ele tem? Talvez a criação de um app que hoje demore X tempo passa a reduzir, porque ele automatiza grande parte desse trabalho. Então, até o trabalho de quem cria tecnologia vai se transformar com essa nova tecnologia. Dá um exemplo aí, Gustavo. O cara é um dev, o cara é um cara mais técnico e ele quer usar essa ferramenta para acelerar desenvolvimento. Dá um exemplo aqui para quem não é... Cara, imagina a parte chata de começar qualquer projeto de desenvolvimento. Você tem que criar uma estrutura lá. Imagina que você vai desenvolver na linguagem XPTO, cada linguagem tem uma estrutura lá. Cara, isso é chato demais, é horrível. Ninguém gosta de fazer isso porque isso não gera valor. Então você pode usar o ChatGPT para falar, olha, me gere a estrutura de um aplicativo para Android, uma estrutura de um aplicativo para iOS que tenha, sei lá, 5 telas e um botão de cadastro. Ele vai gerar a estrutura, ele vai gerar a lógica para conectar isso? Ainda não. Mas, cara, esse trabalho manual de você criar 20, 30, 40 arquivos com um código base, isso Quanto ele tempo faz de em... trabalho isso aí de uma pessoa? Ah, cara, se a gente for pensar nesse processo, normalmente 1 semana para um aplicativo simples. Pensa que você faz isso em 5 minutos. Só acelerou a questão de testar rápido e barato as alternativas, né? A gente já falou do no-code, low-code, mas de alguma forma é mais um acelerador, né? Tem uma ideia do aplicativo e tal, não preciso mais de R$1 trilhão para testar minha Mas olha só startup, que né? legal, olha, a gente via muita ferramenta de machine learning, essas ferramentas incríveis usadas muito nos back-office. Então, imagina o que os bancos estão usando isso hoje para escorar crédito, que o mercado de varejo está fazendo um sistema de recomendação de venda, sistemas logísticos de predição de compra, estoque, tem essa complexidade. Aí essa coisa louca começa a chegar na cara dos humanos normais. O Fábio lembrou antes do Word, do Excel e do PowerPoint. E a gente começa a imaginar como essas coisas vão ser embedadas dentro, você não vai nem notar. Imagina, eu vou escrever uma carta, eu abri um Word, vou escrever o quê? Eu estou escrevendo uma carta? Eu estou escrevendo um pedido de desculpas? Eu estou escrevendo um contrato? O que eu estou escrevendo? Eu dou aquela entradinha, e me ajuda, Concorda isso? Destravador, né? Mas acho que aquilo que eu comentei no início, o ponto de partida que é o mais chato, geralmente, né? Parar para pensar, eu tô agora, de alguma forma, tendo essa ajuda para pensar. Isso tá mais no nosso dia a dia do que a gente pensa. Eu lembro, há uns anos atrás, conversando com a turma da Globo, de jornalismo da Globo, com as coisas chatas da Globo. Teve que ficar assistindo todos os jogos de futebol para comentar depois lá no Globo Esporte. Então ela colocou inteligência artificial para assistir os jogos, pegar os dados do jogo, quem correu mais, quantos gols foram, e ele já escrevia o report daquele jogo via inteligência artificial. Hoje, se você entrar aí num comentário de qualquer jogo que tá passando lá no Globo.com, vai não estar mais por assim, escrito por Piero, tá assim, por GE. Ou seja, já é uma inteligência artificial o tempo todo observando e traduzindo como ponto de partida. Alguém vai lá e só lapida aquilo. Quer ver um outro exemplo? Tá no todos os dias da nossa vida, composição musical. Esses dias eu ouvi alguém falando assim, pô, parece que as músicas estão todas iguais, né? Parece que os hits estão cada vez mais parecidos. Porque hoje a maioria, eu chutaria mais de 70% dos hits mundiais são compostos por inteligência artificial. Que ele vai lá e vê o que funciona, qual o acorde que funciona, qual a combinação vocal que funciona, quais as palavras que funcionam, o ritmo que funciona em cada região e já te entrega isso. Isso que você demandaria pessoas poetas, grandes pessoas que iam observar o mundo e de alguma forma absorver aquilo. Ou seja, no nosso cotidiano está cada vez mais próximo o que a gente está interagindo com o que vem disso tudo. E agora, o que aconteceu foi o contrário. Porque quando eu assisti essa cara da Globo falando, que eu pensei, putz, a Globo tem uma puta inteligência artificial lá, desenvolvida por trás e tal. O que ele fez, o que está acontecendo agora, isso tudo veio para a mão de todo mundo. Então agora eu posso escrever a matéria que eu quiser, do jeito que eu quiser, como eu falei lá da mensagem de final de ano, muito mais rápido. Ou seja, aquilo que parecia ser um negócio de nerd, de back, passou a ser algo acessível a todo mundo. Talvez a gente vai assistir uma coisa que eu li fazia um tempo, que é One Person Unicorn. São as novas empresas que podem valer muito e que é feito por uma pessoa. Mas como por uma pessoa? Porque quando ela saca todo esse arcabouço de ferramentas, APIs, e ela cria uma utilidade, tu consegue Virou fazer maestro de tudo. O cara Virou um orquestrador. Não preciso mais da orquestra, eu sou maestro de tudo. Então tu vê,
tá sobrando tecnologia, mas tá faltando gente criativa para pegar essas tecnologias e botar propósito de serviço de alguém, né? A criar a mágica do criar valor para alguém. Talvez essa é a... Quem não entender da tecnologia não sabe nem o que é possível, mas quem entender o que é possível, entender muito de negócio e comportamento humano e dificuldades e problemas, corre risco aí de nós ver grandes novos negócios serem feitos por times pequenos, né? Acho que é mais uma onda, né? Que a gente vai se adaptando, porque tá todo mundo na fábrica, depois da fábrica a automação vai para serviço, serviço vai automação, vai para tecnologia, a tecnologia já tá aí agora acessível para todo mundo. Assim, são as ondas que a gente vê nos últimos, sei lá, 150, 200 anos de adaptações que a gente vai ver que a gente vai passar por isso, né? Eu acho que a gente tem sempre a máxima que a gente fala muito, né? Não vai existir mais um líder que não domine tecnologia, né? Não só pela questão dos líderes, porque a tecnologia está sendo ressignificado o que é tecnologia, né? É entender conexão, entender API, entender algoritmo, entender machine learning, entender onde procura, como aperta, como pergunta, e menos o código em si, né? É sempre a metáfora que eu falo, sei lá, 60, 70 anos atrás, para ligar para alguém tinha um telefonista que sabia onde plugar o cabo, né? Hoje não acontece mais, mesmo assim você tem que usar o telefone o tempo todo, que já também não usa, que agora é mensagem. Então, são as mesmas coisas sendo ressignificadas. Então, a tecnologia, que era uma coisa muito de departamento, de nerd, daquele cara, tá virando uma coisa de todo mundo, vira papo de bar, vira papo de 1 milhão de pessoas em 5 dias, e vai virar o mandatório. Assim, fazer negócio é entender de tecnologia, como a gente sempre fala, assim, não tem mais como, né? Então, acho que é uma questão importante do repertório de cada líder e cada empresa é dominar as ferramentas de tecnologia que estão aí disponíveis, que por incrível que pareça são de graça, grande parte delas, ou muito baratas, né? Então, assim, a exponencialidade também ela é a exponencialidade do muito acessível e não a abundância, como alguns livros dizem. Então, está extremamente abundante a qualidade e a capacidade de você poder usar ferramentas de inteligência artificial, o que gera uma eficiência gigantesca, né? Menos funcionários, menos tempo. Isso faz com que os negócios também tenham suas virtuais positivas aí de rentabilidade, né? Tá bom, então pessoal, vão pensando aí uma aplicação, uma coisa legal com chat GPT, ou algoritmos esses que nós estamos falando, fiquem pensando aí para vocês falarem, e eu vou dando aqui, encerrando, talvez, vamos arriscar, nós estamos hoje falando dessa empresa OpenAI, que criou esse instrumento, chamado GPT-3, que deriva muita coisa. Esse ano se especula que vem o GPT-4. O que tem muita especulação, o que vai ser possível fazer, se é que nós já estamos no GPT 3,5, alguns dizem, né? Mas assim, vem mais coisa aí, esse negócio ainda não parou de evoluir e ele vai dar muito susto. Enquanto vocês vão pensando aí... Tá com cara daqueles 386, 486, vem aí o Pentium. Vem o 386, 486. É isso aí. Enquanto vocês vão pensando aí para vocês darem opinião do que pode ser uma aplicação legal, uma coisa que vocês gostariam de ver, mais ou menos maluca, eu lembrei dos Word, Excel e PowerPoint, né? Você pode entrar no chat GPT hoje e imagina no Excel, em vez de eu ir lá pegar dados para vir preencher uma planilha, imagina que eu preencha nele e diz assim, ó, me traz aqui todo, sei lá, o PIB dos 10 maiores países do mundo. E ele monta para você, né? Em vez de você sair lá fazendo copy, colar, achar um site. Imagina isso. E outro, para quem aí gosta de fazer PowerPoint, às vezes também fica meio travado, então fica uma dica, tem o chat BCG, que é uma alternativa, chat BCG, que você entra lá, escreve o tema que você quer falar e ele monta uma apresentação para você, o que é, por que não é. Então já é um acelerador de PowerPoint aí para vocês, tá? Alguma ideia aí, Piero, Gustavo, Fábio, do que vocês acham que esse negócio vai caminhar para frente? Eu fiquei pensando aqui na conversa, a gente falou de contrato, né? Porque imaginando o trabalho dos advogados, hoje existe muita coisa de leitura de contrato, mas confeccionar um contrato, na prática, tem parecido com um código, né? De tecnologia. Assim, cara, qual a estrutura de um contrato de parceria, de mútuo, de qualquer coisa? Então, eu tô imaginando que você tem um ganho muito grande, assim, né? Que hoje, geralmente, o cara pega uma cópia ali de um Word, mas assim, se colocar os princípios de um contrato, falar quem são as partes envolvidas, e ele vai lá e te cospe um contrato, assim, de alguma forma vai facilitar muito, vai democratizar muito uma profissão que hoje é muito... ela tem seu valor porque ela é muito segmentada, né? Assim, só pode fazer quem entende muito disso. E, de alguma forma, ele vai democratizar, vai criar um acesso gigantesco a um juridiqueza, assim. Imagina o prompt engineering dizendo, isso aqui é pro TSF, não, isso aqui é pro não sei o quê, isso aqui é pro juiz... Isso é um recurso de segunda instância. Assim, para que ele te ajude a fazer uma melhor... Não, e pior, né? Ele pode
provavelmente vai cruzar com um banco de dados de coisas que foram bem-sucedidas, problemas que tiveram, jurisprudências. Então, eu acho que o grande ponto dessas tecnologias, quando elas começarem a cruzar com outros dados, né, outras fontes ricas, elas vão devolver probabilidades, potencialidades, elas vão criar coisas muito mais poderosas, né, do que simplesmente o que está lá. Que a gente associaria só a um humano ter capacidade de fazer. É isso, total. Eu acho que tem um outro cenário, assim, o próprio ChatGPT, ele tem um negócio que é muito interessante, que você pode, além de usar todos os dados que ele tem, você pode treinar com os seus próprios dados. E tem testes, eu acho que é uma experiência legal, que tem pessoas criando políticas, descrevendo um cenário, tem uma empresa XPTO que faz XYZ, e fala, olha, ela tem estas políticas aqui, e eu tô com um problema XPTO. Me sugira quais políticas eu deveria implementar para mitigar esses riscos. Então, eu acho que um uso que vai ser vai disseminar daqui para frente é esse teste de hipóteses. Como é que eu testo uma hipótese baseada num cenário que eu já tenho, com dados que são proprietários, e a partir daí ela vai me gerar sugestões, que em alguns momentos eu vou aplicar ou não, eu vou avaliar se faz sentido ou não, mas eu vou conseguir testar e avaliar essas políticas e os impactos de forma muito mais rápida, coisa que hoje a gente não consegue fazer. Então, além de ser só um cara que vai te gerar informação, ele pode ser um cara que te ajuda a simular cenários. Isso muda completamente o jogo. Caramba. Vai poder usar o teu dado para treinar. Para treinar ele também. Em vez de usar o que já está treinado, você usa a tua camada de dados também para treinar. Sem dúvida. E isso é algo que se pouco discute ainda, porque tá todo mundo muito olhando para o que já tem que já foi treinado, que é um volume colossal. Mas a hora que você imputa o teu dado específico, o dado da tua companhia, o dado do teu problema, você usa a mesma inteligência para resolver algo que é muito mais direcionado. Tem uma aplicabilidade muito louca aqui, Cru, que combina AI com meio um pouco de metaverso, um pouco de realidade aumentada. Varejo começou a pôr um pezinho nisso, a Amazon já começou a divulgar algumas coisas nesse sentido, o Walmart começou a falar um pouco disso, que é o seguinte, se fala muito hoje do direct to consumer, né? Todas as grandes indústrias, direct to consumer. Com esse novo momento, né, de digitalização das coisas, fala muito do direct to avatar. Ou seja, agora eu crio para um avatar. Mas não é o avatar para ter lá no jogo, aqui o papo não é metaverso. O papo é, eu crio um avatar de mim mesmo. Esse avatar tem as minhas medidas corporais, esse avatar sabe quanto eu calço, o que faz. E eu brifo para esse sistema, pode ser o ChatGPT, pode ser qualquer outro. Olha, eu tenho que ir a uma ocasião X. Então pega lá, sei lá, minha esposa precisa de um coquetel onde estarão lá pessoas assim, assim, assim. Me sugere o que vestir. E aquilo começa a trazer sugestões e começa a mostrar looks no avatar para ela. Daquilo que ela poderia vestir. Poderia ser uma combinação assim, assim. Quando ela escolhe a combinação que ela quer, já tem tudo isso compilado nos e-commerce e no onde vende. Já dá um play e aí, ó, essa saia tem na loja tal, de tal lugar, essa blusa tem na loja tal, de tal lugar. Não tem nada mais chato você procurar uma roupa, ir para um shopping center e ficar batendo de vitrine em vitrine, experimentando roupa por roupa. Isso cada vez mais será digitalizável quando eu penso no avatar como um viabilizador de uma curadoria de onde estão aquelas coisas. Uma ferramenta de busca para que eu encontre isso de forma menos atrita. Que barato. Legal, diferente de ser só um coach de, me ajudar aqui a me vestir bem, imagina o contexto, a festa, o momento. Imagina quanto mais riqueza de informação tem para... Isso é prompt engineering, de algum momento tu tá puxando a conversa, né? E sabe o que mais incrível que o Fábio falou? Tudo isso já existe. Sabe assim, os fundamentos para isso... espalhado, né? Já tá aí. Alguém vai brincar com esse Lego, vai ser pertinente no experimento e vai fazer. E tá aí para vocês. Então aqui eu tô com o aplicativo da Startse. Vai aí nas melhores lojas. Se você baixar o aplicativo da Startse, faça a senha lá. Nós já temos aqui o Ads.ai, em que você já pode se simular, se experimentar, tentando fazer frases, mensagem, copy, textos que estão no seu contexto de negócio, aí de produto, que mais, e vai vir muita novidade aqui que a gente vai trazer para vocês, tá? Então, caros coleguinhas, muito obrigado aqui, substituindo aqui o Júnior hoje, por ter participado aqui conosco. Então vai lá, chacoalha, clica no sininho, assina, manda pros amigos, faz tudo que tem que fazer. E também fica aí a dica, se você gostou dessa conversa dos fundamentos das organizações infinitas, nós temos um workshop que a gente faz presencial em São Paulo, é uma imersão num sábado, de manhã até o início da noite, em que a gente entra e se aprofunda dentro dessas temáticas aí com empresários e com executivos. Eu, o Piero, o Júnior e a turma da Start estão sempre muito envolvidos. Fica aí o convite, tá aqui o link embaixo para vocês que tiverem interesse, tá bom? Agradeço, queridos colegas,
E é muito bom estar aqui também no ambiente humano com vocês, não só na inteligência artificial. Valeu, muito bom. Valeu. 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 Tchau.